Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje, mais uma exposição com o tema Vencendo os Nossos Medos. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vem chegando, a gente vai curtindo e compartilhando a live nos nossos canais aqui, nas nossas redes sociais. Boa noite, amigo. Muito boa noite. Você que vem chegando, mais uma noite em que teremos uma exposição e o tema de hoje é Vencendo os Nossos Medos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Carla. Muito legal estar aqui com vocês, muito legal a presença de todos. Boa noite, João Lauro. Muito bom estar aqui mais uma vez na exposição, trazendo um tema bem interessante na noite de hoje, Vencendo os Nossos Medos. O pessoal vem chegando, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Valme. Que legal que você está aqui com a gente. Que legal que todos estão acompanhando o trabalho aí. Hoje vamos falar Vencendo os Nossos Medos. Vamos falar um pouquinho sobre isso em mais uma exposição espírita pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Vou pedir para você, aonde você está aí, para que nesse momento a gente possa se conectar com essa força maior que nos conduz pela estrada da vida e possa nos abençoar nesse trabalho da noite de hoje. Boa noite, Cássio. Boa noite, Raquel. Que legal. Muita gente aqui com a gente nesse dia especialíssimo falando sobre Vencendo os Nossos Medos. Vamos colocar o nosso coração em paz e que nesse momento os nossos dirigentes da casa, nossos dirigentes espirituais nos permitam o trabalho da noite de hoje. Que essas energias benfazejas derramadas sobre todos nós, a partir dessa conexão, possa ser permeado pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, e que possamos, nessa noite, fazermos da união das almas algo que transcende a nossa inteligência humana. Que a luz do nosso amigo Nazareno brilhe na nossa alma e no nosso coração. Que os ensinamentos que vêm na nossa direção possam de verdade ser propagados aos quatro cantos do mundo. Que possamos de verdade sermos feitos à imagem e à semelhança do nosso grande Criador. Que possamos levar a mensagem de fé, amor e esperança do nosso amigo Nazareno, por onde a gente estiver, aonde estivermos, que essa brasa ardente em nosso coração seja de verdade o alimento da nossa alma, para que possamos, dia a dia, com os passos conforme a velocidade que imprimimos nessa terra, que possamos nos direcionar na luz que o nosso amigo Nazareno manda na nossa direção. E a todos nós aqui, neste momento, abençoados por esse instante mágico em que a alma aflora, possamos nos conectar, cada um aonde estiver, mas que possamos de verdade estarmos juntos para esse momento que é tão significativo. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença de todos, é sempre muito legal ter a companhia de vocês. E na noite de hoje
o tema é muito interessante, vencendo os nossos medos. E quando a gente vai falar de medo, é importante que a gente entenda a nossa evolução como ser humano. E quando a gente vem para cá, a gente não tem medo de nada, não. Quando desabrochamos nesse mundo, quando somos crianças, nós não temos medo de praticamente nada. Porque é um mundo de descobertas, é um mundo novo, em que a gente vai descobrindo cada ponto, cada coisa que se conecta. Nós vamos descobrindo aonde a gente pode caminhar. A gente vai descobrindo aonde a gente, aos pequenos passos, a gente consegue identificar algumas coisas. E lá essa criança, depois de certo tempo, ao comando dos seus pais ou ainda dos seus responsáveis, consegue entender que tem algumas coisas que já lhe causam medo. Então, é uma escada mais íngreme, em que não pode ir lá, olha só, cuida que você pode cair. E daí a gente tem os primeiros contatos com os medos da vida. E essa criança vai crescendo. E é interessante porque cada vez que essa criança cresce, cada vez que ela se desenvolve mais, vai criando o seu intelecto, vai criando essas barreiras e a gente vai ficando com medo das coisas da vida. É interessante uma passagem que eu costumo dizer. Eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha. Minha filha estava começando a andar de bicicleta e a gente estava do lado da igreja, né? Tem um grande lugar lá que tinha uma parte que estava concretada e uma outra parte que estava sendo feita. E essa outra parte que estava sendo feita tinha umas britas, né? E a minha filha estava andando de bicicleta. E ela, como estava começando a andar de bicicleta, o que eu orientava como pai? Cuidado, não vai tão rápido, não vai lá na brita. Por quê? Porque o meu receio, o meu medo era que ela caísse lá. E ela foi andando e foi pegando confiança e foi pedalando, e eu dizendo, cuidado, não vai lá. E ela sempre ia até lá. E daí fica aquilo na nossa consciência de pai, né? Eu vou lá e eu vou tirar. Eu vou lá e eu vou dizer para ela não ir lá, e eu vou brigar com ela, vou ralhar com ela, né? Mas eu entendi naquele momento que ela, diante da minha percepção, ela precisava experimentar aquilo, né? Boa noite, Silvia. E ao experimentar aquilo, de ir fazendo voltas, numa dessas ela foi para aquela parte onde só tinha brita e a bicicletinha caiu, e ela caiu. E eu estava sentado no banco e a primeira reação de um pai e de uma mãe é sair correndo em direção ao filho, né? Naquela fã de abrigar, naquela fã de junto com o filho ali, sabe? Passar aquele momento, né? E eu permaneci aonde eu estava, num banco, mais ao longe, assim. E eu vi que ela se levantou e ela olhou na minha direção e eu disse, vem aqui, minha filha. E ela veio, né? Ela tinha ralado um pouquinho o joelho e ela veio na minha direção. Aí ela chegou perto de mim e sentou no meu colo. E daí é aquela história. Abriu o berreiro, né? Aquela coisa de criança. Acontece. Eu pude entender duas coisas naquele momento e que foram muito significativas. Uma, e que muitas vezes a gente não permite às nossas crianças experimentar outras coisas, experimentar outros momentos. Porque tinha aquele aviso, né? Tinha um aviso. Eu estava falando, olha, cuidado lá, cuidado, não vá lá, não quero que você caia. Tinha aquele aviso. Mas se ela experimentasse, e como experimentou, e caiu, e se machucou um pouquinho e veio na minha direção, nada, só alguns arranhões, mas ela entendeu a mensagem. E o que a gente faz com a nossa criança interior é isso, a gente vai podando ao longo da vida. E depois de certo tempo da nossa jornada, nós começamos a ficar com medo de outras coisas, muito maiores, muito mais conectadas à nossa vida adulta, né? Aí a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de se relacionar, a gente tem medo de não se relacionar mais, a gente tem medo de
de enfrentar uma grande situação, né, na nossa vida, ou alguma coisa que se impõe com gravidade na nossa vida, a gente tem medo de perder alguém, um ente querido, uma pessoa muito querida, a gente tem medo de seguir em frente, a gente tem medo de contrair uma grande dívida, vamos supor, vamos comprar uma casa, tem uma grande dívida anos à frente, então a gente tem medo de decepcionar as pessoas, a gente tem medo de assumir responsabilidades, seja no nosso grupo escolar, seja no nosso grupo dos estudos, seja no nosso grupo de trabalho. Então, a gente é cercado ou ainda cerceado de medos constantes, medos que afloram a nossa pele, medos que transcendem a nossa inteligência com um fator da lógica, porque se a gente for pensar logicamente, tem alguns dados que eu gostaria de falar para vocês. Uma que é comprovadamente na nossa doutrina e tudo que a gente estuda e tudo que é trazido até nós, que pensamento é tudo. A nossa mente, o nosso pensamento é que permeia todas as esferas, que tem consequências profundas na nossa vida, no nosso dia a dia e também com a nossa identidade, com quem nós somos na nossa essência. Tudo é pensamento. Tudo está aqui, na nossa mente, na nossa mentalidade. Primeiro, na mente. A mente, vamos falar assim, o cérebro é uma grande máquina e o software é a nossa mentalidade. É aquilo que a gente põe lá para dentro para rodar essa grandiosa máquina que trabalha sozinha. Porque se a gente está dormindo, a coisa está funcionando. Essa máquina fantástica precisa de alguns downloads. Trazendo para uma linguagem moderna do que a gente vive hoje, alguns downloads. O problema é que, em vez de nós trazermos alguns downloads bons, nós trazemos algumas coisas com vírus. E é interessante porque aquilo perpetua durante muito tempo, até que a gente consiga identificar e eliminar aquele vírus, né? Trazendo para a nossa realidade esses medos que permeiam a nossa existência. E daí, o que eu quero te trazer aqui é que, em média, nós temos 70 mil pensamentos por dia. Olha só, 70 mil pensamentos por dia. Quem traz isso são os neurocientistas, através de muitas pesquisas, e trazem isso com muita clareza. A neurociência está aí para nos identificar isso, para nos trazer com mais clareza isso. 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil pensamentos por dia, 95% deles são recorrentes do ontem. Ou ainda, eles já foram trazidos para nós. E um detalhe ainda mais absurdo. Desses 95%, a grande maioria, ou a massa maior de todos esses pensamentos, são preocupações. E olha o que diz a palavra preocupação. Então, tu preocupa o teu cérebro, preocupa a tua mente com coisas que, na grande maioria das vezes, não vão acontecer. Isso mesmo. Então, você pega a sua mentalidade e para pensar nisso. 70 mil pensamentos por dia, 95% deles se repetem no outro dia e eles são consequências daquilo que tu pensou ontem. Não há que se passar um antivírus na nossa mentalidade de medos tão profundos, tão latentes para a nossa realidade. E aqui eu trago uma parte, um pequeno trecho de Mateus 25:25. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Por quê? Porque tinha medo. A parábola dos talentos traz isso com clareza. Naqueles 3 mestres que foram, em que Deus proporcionou para eles algumas moedas. A parábola dos talentos diz isso claramente. Aqueles que não tiveram receio, que tiveram coragem, que foram adiante, realmente prosperaram. E prosperar não é só
financeiramente, é prosperar na sua mentalidade, é ver o desenvolvimento da sua mentalidade perante os medos que já estão na nossa mentalidade desde a menor infância. Lá na primeira infância a gente já traz isso, e esses medos se refletem profundamente na nossa existência hoje, como adultos. O que eu quero trazer com clareza para nós? Se tudo é pensamento, se tudo parte da nossa mente, e essa mente precisa ser alimentada, ao invés de medos, com coragem, talvez, com discernimento, com inteligência, com cognição, nós precisamos alimentar a nossa mente de uma outra forma. Mas nada, absolutamente nada nos paralisa? Não, o medo nos paralisa. O medo é constante na vida adulta. E depois, quando a gente chega lá na terceira idade, nós precisamos fazer essa linha de tempo em que possamos entender com profundidade aquilo que trazemos aqui agora. Lá na primeira infância nós não temos medo de nada. Na nossa juventude, nós nos consideramos indestrutíveis. Nós somos de aço, né? E a gente olha para trás e a gente fez coisas que eram absurdas do ponto de vista lógico. Depois de certo tempo, a gente vai começando a ter alguns receios, alguns medos, já até pela nossa experiência, a gente começa a ter alguns receios. Depois chega lá, na terceira idade, a gente já não quer mais ter medo de nada. O exemplo é claro de uma história contada por alguém muito conhecido, chamado Leandro Carnal. E ele disse que ele estava entrando aos poucos, e esse exemplo traz a clareza disso que trago agora para vocês. E o exemplo, a história era essa, que ele estava entrando na piscina, então ele foi na escadinha e botava pé por pé e ia descendo a escada com vagarosidade, né? Por quê? Porque ele disse, eu que já estou com uma idade madura, então a gente tem receio de vir correndo e de repente escorregar e cair e se machucar. E nisso o sobrinho dele, com 18 anos, veio correndo na beira da piscina, deu 2 piruetas e pum, caiu na água. E daí ele disse exatamente assim, olha, eu já vivi esses momentos em que eu mergulhava de cabeça nas coisas, e hoje eu tenho receio, hoje eu busco outras experiências, hoje eu tenho cuidado em entrar na piscina pé por pé, para não me machucar, para não escorregar o pé. Então entenda que sim, somos cerceados, na verdade, de infinitos medos, e a grande maioria deles criados, ou a totalidade deles, né, criados pela nossa mente, ou ainda pela mentalidade, a qual é fruto da nossa jornada humana, que traz por si só consequências lá de trás. E se nós não tivermos a clareza para, nesse momento, mudar esse jogo, muito provavelmente vamos viver amarrados aos medos do ontem, aos medos do futuro, e fica claro que dessa forma nós ficamos amarrados num lugar onde nós não nos desprendemos dos medos do passado, que já não fazem lógica para nós, e nós ainda alimentamos os medos do futuro, ainda do porvir. Olha que coisa interessante. O ser humano tem 3 grandes medos. Tem mais medos, mas eu vou trazer 3 grandes medos do ser humano. Falar em público, perder alguém que ama e morrer. E qual é o maior medo humano? Qual é o maior medo humano? Cientificamente comprovado, o maior medo humano é falar em público. Ora, se a nossa certeza única é que aqui estamos hoje vivos e amanhã talvez não estaremos mais, fica lógico, fica evidenciado que a única coisa certa nessa vida é que um dia vamos morrer. Mas nós não temos isso. O medo da morte é o terceiro
numa escala. Porque o primeiro é o medo de falar em público. O segundo é de perder alguém querido. E terceiro é o medo da própria morte. A única coisa certa dos três. E é interessante, sabe por que a gente tem medo de falar em público? Na verdade, nós não temos medo de falar em público, mas nós temos medo de não agradarmos as pessoas. Nós temos medo de decepcionar aqueles que estão ali naquela plateia. Nós temos medo de não darmos conta do recado. Nós temos medo de que aquilo que vamos falar em público não seja aprazível para as pessoas. Esse é o grande medo. Não é outro medo senão esse. O medo do desabono de outras pessoas. E na grande maioria das vezes, algumas dessas pessoas que nem conhecem você, que não sabem da sua jornada. Esses dias eu comentei com alguns amigos meus que me perguntaram assim, mas me diz uma coisa, além de palestra, tu faz o quê? Eu fiquei pensando em quantos tipos de respostas eu poderia dar para justificar aquilo. Imagina, alguém que não me conhecia, alguém que não sabe da minha jornada, alguém que não sabe nada. E o mundo está cheio disso. E pior, nós muitas vezes nos conectamos a esse tipo de pensamento. Então, diante desse tipo de pensamento, eu não vou para frente de uma plateia, eu não vou para frente de alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho medo de decepcionar. Mas isso não vale tão somente para a comunicação em público, vale também para as nossas coisas do dia a dia. É na sua empresa onde você trabalha, é onde você desenvolve o seu trabalho e que dizem assim, olha, agora nós temos essa responsabilidade aqui para você. E daí, você topa? E a pessoa, por medo de não dar conta do recado, por medo de ser subavaliada por outros colegas, por outras pessoas, acaba por não pegar aquela oportunidade e colocar na sua vida. E assim também é nos grupos de trabalho voluntário. Olha, nós temos aqui, vamos fazer eleição, precisa de um presidente, do vice-presidente, tesoureiro, precisa do secretário, precisa de... E daí, vamos lá. Quem é que assume a bronca? E daí as pessoas não querem assumir por medo. E quando a gente fala de uma forma geral, a gente vai trazer vários medos que se conectam um com o outro. Aí a gente tem medo do que vai acontecer lá na frente, a gente não sabe o dia de amanhã, e daí eu fico perplexo porque eu fico parado no hoje, sem conseguir ir para frente, eu não consigo avançar, porque eu estou imaginando que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, então eu fico parado. E daí eu olho para trás e vejo que algumas coisas não deram certo e que outras tantas deram certo. E eu só olho para aquilo que não deu certo. E aquilo que não deu certo, uma em milhares de coisas que você fez, e aquela uma te paralisa, te deixa estático naquele ponto onde você está hoje, aqui, presente, agora. E daí você não vai em frente. Você não assume as rédeas da sua vida. E eu acredito, sinceramente, que todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos conectados, todos nós que estamos nessa vibe, todos nós que buscamos o autoconhecimento, todos nós que buscamos sobre a nossa espiritualidade, todos nós que buscamos incessantemente o desabrochar da nossa alma, é impossível que nós entendamos que o ponto lá de trás nos paralisou, ou ainda o ponto lá da frente que ainda não aconteceu, nos paralise no hoje, aqui e agora. Eu, sinceramente, não posso crer nisso. Porque eu acredito que a gente veio aqui para fazer alguma coisa. Falava no último final de semana, onde eu tive um treinamento chamado Conexão. E lá eu falo muito sobre isso. É conexão da alma. É onde tu te encaixa no mundo, é onde tu dá o teu melhor, aonde a potencialidade do teu ser vem para fora, é onde você dá o seu melhor, onde você brilha. Não interessa o que você faz da sua vida,
mas é aonde você brilha, aonde você bota para quebrar, aonde você é o máximo do seu ser espiritual. E eu acredito nisso, que todos nós aqui temos uma missão. O problema é que todos nós queremos missões grandiosas, espetaculares. E talvez não seja isso. Talvez não seja isso. Mas cada um de nós tem alguma coisa a dar ao universo. Cada um de nós tem um propósito. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Jesus veio aqui e deu as tintas do que ele queria. Ele deu as tintas através de tudo que ele fez nessa jornada. E nós que somos cristãos, nós caminhamos nesse rumo. Ele deixou claro, é isso, é amor, é esperança, é fé, é caridade, está aqui. É só seguir. Tem um passo a passo. E daí, diante da nossa arrogância e ignorância, nós acreditamos que dá para criar atalho, ou que não é bem assim. O caminho é claro para todos nós. Então, recado final para todos nós, que deixemos os nossos medos para trás. E se por um acaso tiver medo, vai com medo mesmo. Porque não tem outra alternativa. Nós viemos para cá para evoluir, nós gostando ou não, empurrados pelo tempo ou ainda pelo passar das horas, dos minutos e dos segundos, sim, nós vamos ser empurrados para a evolução, caso a gente queira dar uma puxada no freio de mão da nossa jornada. Mesmo assim, vamos ser empurrados para a evolução, estamos todos aqui em constante evolução. E cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua energia, cada um dentro daquilo que veio fazer aqui na vida, cada um dentro da sua exponencialidade, porque nós aqui, nós não nos conhecemos, porque se nós nos conhecêssemos, a gente poderia determinar, sem dúvida nenhuma, o que a gente quer da nossa vida, e a grande maioria não sabe o que quer da vida. E por isso, o medo é muito maior do que a vontade, de fato, de fazer da sua vida uma obra de arte, conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemos os medos de lado e seguimos em frente da luz do nosso amigo Nazareno. Que ali a gente já sabe que não tem erro. É só seguir. Mas que possamos, de verdade, deixar os nossos medos para um outro momento. Não era outro o recado dessa noite de hoje do que esse. Deixar os medos de lado e seguir em frente e fazer brilhar a sua luz na exponencialidade do seu ser espiritual. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Espero do fundo do coração que uma frase ou uma palavra tenha sentido na sua mente, no seu coração, na sua alma. Vamos para a nossa prece de encerramento. Amado amigo Jesus, gratidão por essa luz que permeia aos nossos corações. Gratidão aos nossos amigos espirituais que nos acompanham dia a dia, sempre, 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 ao nosso lado, batalhando conosco, passo a passo, dentro da nossa jornada terrena. Aos nossos amigos de fé, aos nossos amigos, irmãos de jornada nessa vida, que possamos abraçá-los, coração com coração, para poder sentir que ali estamos unidos e ali temos irmãos que seguem junto conosco a cada momento da nossa jornada. Que os nossos medos fiquem para trás, bem longe, longe do alcance dos nossos olhos, longe do alcance do nosso coração, longe do alcance das nossas memórias. E que possamos, de verdade,
ser livres. Livres para decidirmos sobre as nossas vidas. Livres para seguirmos essa estrada. Livres para que o nosso entendimento aflore. Livres para que a nossa alma desabroche. Que essa energia benfazeja que recai sobre cada um de nós nesse momento seja espalhada aos 4 ventos e chegue a quem precisa de amparo, de carinho, de afago, de comida, de água. Para quem vive agora o desespero da vida terrena, possa ter o seu coração acalentado neste momento. Que aquela mensagem que você tanto espera venha na tua direção através de um interlocutor, amigo e irmão de jornada. Que a nossa fé não fique diminuta diante das adversidades da vida e que possamos praticar no dia a dia aquilo que tanto almejamos, que é o lema da nossa casa: paz, amor e caridade. Que isso fica vivo em cada momento da nossa jornada e que isso resplandeça de verdade o ser espiritual que ainda não conhecemos direito, mas que precisamos, de fato, exercitar no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas. E que isso aconteça hoje, aqui, agora e sempre. Que o nosso amigo Nazareno lance essa luz de muita fé e esperança para que seja um farol para onde precisamos de verdade ir. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Mais uma exposição espírita pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Uma bênção que todos vocês acompanharam o trabalho. Esse trabalho fica depois no YouTube, onde a gente tem o nosso canal. E espero do fundo do coração e da alma que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido no seu coração e na sua alma na noite de hoje. E se isso aconteceu, estamos extremamente felizes, todos nós que estamos aqui juntos, porque não era outro o objetivo dessa noite, a não ser tocar um coração e uma alma em um segundo. Beijo no coração e até a próxima.